Vou trazer aqui nesse vídeo uma conclusão muito importante sobre essa questão da Débora do Batom, essa criminosa, que agora, segundo o próprio PL, pode ser uma candidata a deputada federal. Ela que disse que arrependeria totalmente de política e que nunca mais ia falar sobre política e tudo mais, agora já está sendo cogitada pelo PL como candidata a deputada federal no ano que vem. Se você não viu esse vídeo da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo divulga então esse depoimento da Débora, quando ela ainda estava sendo ouvida. Eles falam que não teve julgamento, eles falam que não pôde ouvir as partes e tudo mais. Ela foi ouvida ao lado do advogado, e eu vou trazer para você agora os detalhes que foram divulgados pela Folha de São Paulo, para você entender um problema jornalístico aí. A Folha de São Paulo, ela ocasiona um problema jornalístico que é primário. Mas primeiro o trecho desse depoimento para a gente entender um pouco mais. Olha só. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por me emocionar. Fica à vontade. Esse depoimento comoveu muitas pessoas que já estavam, de certa forma, incomodadas, tentando colocar na criminosa um ar de que ela é inocente, de que ela não fez nada. Mas é uma história que ela não consegue provar absolutamente nada do que ela falou, porque ela disse que tinha uma outra pessoa, tinha um homem com um batom na mão. E ela disse que esse homem com um batom na mão é que fez ela escrever. Agora, tem imagens, tem fotos, tem vídeos dela começando a escrever e terminando de escrever, e depois de escrever, dar um show particular ali, se mostrando para as imagens e tudo mais. Então ela fez questão de se mostrar ali. E é estranho, né? Um homem com um batom. Normalmente os homens não usam batons, né? A gente não sabe. Tem alguns homens que podem usar, né? Mas um batom daquele ali vermelho, ela não soube explicar isso. Uma outra questão é que ela fala que nunca cometeu nenhum ato ilícito, sendo que ela esteve presente nos acampamentos. E os acampamentos, a meu ver, esse pedido de golpe de Estado nos acampamentos são atos ilícitos. Porque ela estava promovendo um golpe de Estado o tempo todo. Uma outra questão também, e aí eu acho que é um erro primário da Folha de São Paulo, é apresentar exclusivamente o depoimento dela. E aí, é claro, no depoimento dela, ela pode falar o que ela quiser, pode acontecer o que quiser, ela recebe uma orientação ali do advogado, o advogado vai orientar para que ela fale coisas para tirar ela de uma possível condenação maior e tudo mais, porque ela foi presa em flagrante. Ela estava presente no local e foi presa lá, não tem como, prisão em flagrante. E aí ela tem aquela questão, que eu acho que a Folha de São Paulo errou muito, é não mostrar o outro lado, que é o lado da acusação,
que são as provas que foram colocadas, que foram todos os argumentos que fizeram com que ela fosse condenada. Ela não foi condenada pelo depoimento, ela foi condenada pelas provas contra ela, que mostram os crimes que ela cometeu, que não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Ela cometeu 5 crimes. E aí, essas questões todas não estão sendo levadas em consideração. Ela estava no local cometendo crimes. E junto com várias outras pessoas, centenas e centenas de outras pessoas. E aí, que história é essa? A Folha de São Paulo coloca apenas esse trecho. A última questão, tem várias, tá? E eu como tenho que colocar o vídeo adiante aqui, a última questão é o fato dela ter viajado, ela diz que foi de ônibus. A viagem direto, se você for de carro, sem parar, é quase 12 horas. De ônibus, a viagem que ela fez é quase 20 horas. Então, quer dizer, ela faz uma viagem de quase 20 horas. E ela diz que nada foi premeditado. Ou seja, ela foi para lá com uma intenção. Ela fez essa viagem. E aí chora pelos filhos, deixando os filhos abandonados ali. Pelo menos por alguns dias. E aí agora são os filhos que fazem diferença. Eu estou trazendo todos esses pontos para você porque durante um tempo criou-se uma aura de santidade em torno dessa mulher. E aqui eu quero trazer para você um pouco do desdobramento do que aconteceu. E eu quero explicar para você, eu vou trazer aqui a Carol de Tone, né? Essa mulher que tem 40 toneladas de beiço, plástica para tudo que é lado, e aí toda vez que eu vejo uma mulher dessa, eu lembro do Bolsonaro dizendo que as mulheres de esquerda são feias. Eu quero trazer para você a fala dela, para você ver como que eles estão comemorando e o que eles estão apresentando para a sociedade. Qual é o erro de uma fala dessa? Veja esse vídeo que você vai entender e não se esqueça de dar o like, hein? Dê o like aqui no vídeo e, por favor, olha, por favor, peço por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição aqui no canal. Especialmente se não é a primeira vez que você está com a gente, se inscreva aqui no canal, dá essa força pra gente. Quem sabe a gente pode encerrar o mês de março com um número melhor de inscritos aqui e a gente consegue atingir os nossos objetivos. Por favor, se inscreva no canal. Veja essa fala da Carol de Tone e a gente vai entender o que está por trás também. Olá pessoal, notícia urgente. Alexandre de Moraes mandou a Débora Rodrigues para a prisão domiciliar. Realmente é uma pequena vitória perto de tantas injustiças que ela está sofrendo. Débora, só para lembrar, foi aquela que escreveu Perdeu Mané com batom numa estátua do Supremo Tribunal Federal e está presa sem ver seus filhos menores há mais de 2 anos. E aparentemente tende a ser condenada a 14 anos de prisão, o que é um absurdo, o que não é admissível num Estado de Direito, sendo que não tem nenhuma periculosidade a conduta dela, ela já se arrependeu conforme vídeo divulgado do seu depoimento. Então esperamos aí que justiça seja feita e que ela seja liberada o quanto antes e inocentada, absolvida desse processo esdrúxulo que corre contra a Débora Rodrigues. Um grande abraço e vamos em frente noticiando aí os próximos passos, infelizmente, desses processos iníquos que estão no Supremo Tribunal Federal. Segundo a Carol de Tone, não tem nenhuma periculosidade. A mulher não tem nenhuma periculosidade. Ela é cabeleireira, né? Então eu acho que é a periculosidade. Mas o que está por trás do grande problema que está sendo apresentado, e é importante você saber disso. Essa criminosa, ela não foi solta, ela não está absolvida, o processo continua e é impossível que ela não vá voltar para a cadeia. Porque já há condições de adiantar que ela vai ser condenada, porque já tem alguns votos e a única divergência que foi criada pelo Fux é com relação à dosimetria, ao tempo que ela vai ficar presa. Essa é a única questão. Mas ela vai voltar para a cadeia. Isso é muito provável. E se ela não for voltar para a cadeia, ela vai ser condenada. Não tem a menor dúvida disso. Agora, tem uma outra questão importante. Ela foi colocada em liberdade por meio de uma série de restrições. Dentre elas, ela não pode acessar as redes sociais, ela vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, uma série de questões. E como que ela acabou indo para prisão? Ela continua presa, só que em regime de prisão domiciliar. Continua presa, tá? Mas por que prisão domiciliar e por que ela foi para esse regime? Por uma questão simples. Porque há investigação
da Polícia Federal, ela terminou. Então ela não há mais necessidade de que ela fique em prisão preventiva, porque a investigação já terminou e o processo está em fase final, praticamente, né, depois que o Fux tem 90 dias para ficar com esse processo, né, para reter o andamento do processo. Depois disso, ela vai ter a sentença dela, daqui, no máximo, nem mais 90 dias. Eu vou trazer agora para você essa análise do William Vac, uma análise que eu considero realmente lamentável, né, para dizer muito pouco, só para você entender o ponto de vista de um jornalista que utiliza a sua experiência, a sua credibilidade para fazer uma análise sobre essa questão da criminosa do batom. Olha só. O que aconteceu entre sexta-feira da semana passada, na qual o ministro Alexandre de Moraes votou pelos 14 anos de cadeia para Débora, para esta sexta-feira hoje, quando o mesmo Moraes decidiu mandá-la para casa com tornozeleira eletrônica? Parece ser o reconhecimento dentro do próprio Supremo que algumas coisas estão indo longe demais. Débora é um daqueles episódios na política nos quais o que surge no começo como um detalhe vira o símbolo do todo. No caso, para a imagem do Supremo como instância cujas decisões na luta política acabam percebidas como injustiça. Exacerbada. Foi como um dos integrantes do próprio Supremo se referiu à pena proposta para a pichadora do batom. O que está embutido nessa questão é muito mais grave e abrangente. É o perigo de que uma ação que o Supremo pinta como marco na defesa da democracia, é o julgamento dos atos golpistas do 8 de janeiro, que essa ação acabe transformada em marco de retrocesso democrático. Quem deu uma mãozinha para o Supremo foi a Procuradoria-Geral da República, que pediu que se mandasse o símbolo para casa. Essa questão da prisão domiciliar, já expliquei, não há necessidade de repetir. Mas ele fala aqui a respeito do Fux, que é um voto, e se esquece dos outros 10. Ele fala de um ministro, mas se esquece dos outros 10. O Fux também não vai absolver essa mulher, mas ele utiliza trechos da fala do Fux para falar a respeito desse tal símbolo e chega a insinuar que as ações do STF, elas são antidemocráticas, que na defesa da democracia vai atacar a democracia. E nós estamos falando de uma golpista, de uma mulher que queria promover um golpe de Estado. É tão chocante você ver uma análise dessa que você começa a desconfiar até do que está por trás disso. O que está incentivando uma pessoa a fazer uma análise tão nojenta a ponto de desconsiderar o crime que ela cometeu, a gravidade do crime que ela cometeu, e usar, como a extrema-direita tem usado, um trecho de uma fala do Fux para defender uma situação que nem sequer definida pelo próprio Fux. O Fux não absolveu. Então, se há um exagero, ele vai colocar lá, ele fala sobre dosimetria, ele não fala sobre absolvição. E eu quero trazer aqui, já que estamos falando de ministros do STF, o Barroso. O Barroso, ele coloca uma chave importantíssima para a gente entender. É importante você ver essa fala do Barroso, porque aqui existe uma chave de entendimento. E eu vou complementar com algo muito importante do ponto de vista de um canal, nós estamos aqui no nosso 12º ano, a gente acompanha o bolsonarismo antes do bolsonarismo existir. Veja essa fala do Barroso que você vai entender a conclusão do vídeo. O Brasil tem uma característica que, na hora que os episódios acontecem, as pessoas têm uma indignação profunda. E depois, na medida em que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Tem um verso do Chico Buarque, ou uma música do Chico Buarque, em que alguém diz: se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega a executa, porque senão o coração perdoa. Portanto, nós fomos da indignação à pena. Porém, a não punição desse episódio pode fazer parecer que na próxima eleição, quem não estiver satisfeito pode pregar a derrubada do governo eleito e pode invadir prédios públicos. Não é bom para a democracia, nem para o futuro do país, que prevaleça esse tipo de visão. É importante você entender uma questão fundamental. Esse símbolo, né, que diz lá o William Vac, agora é um símbolo, agora a extrema-direita e os bolsonaristas estão perseguindo esse símbolo desde o começo.
Quando houve o problema do 8 de janeiro, com todos aqueles crimes cometidos, com aquela quebradeira, aquele caos total e aquela tentativa, inclusive de, por intermédio daquele caos, provocar uma GLO para que aí sim eles pudessem concretizar o golpe de Estado, aquele 8 de janeiro fazia uma parte, a gente sabe nas investigações qual que era o objetivo do 8 de janeiro, né? Fosse uma parte de um processo que iria culminar depois com a GLO, e aí o exército tomando o poder. Quando aconteceu aquilo, nós tivemos pesquisas que mais de 80% da população condenava a atitude, o que significa que bolsonaristas condenaram o que aconteceu no 8 de janeiro. E aí os bolsonaristas ficaram em silêncio por um período. Depois desse período, eles começaram a buscar os tais símbolos. Os primeiros símbolos que eles buscaram ficou famoso, né? Porque virou até chacota, uma piada, senhorinhas com Bíblia na mão. Esse primeiro símbolo não deu certo, porque entre aquelas senhorinhas tinha a tal Fátima de Tubarão. Aquela senhora era uma senhora, uma idosa. Essa senhora ela foi condenada por 17 anos de prisão. Observe que você nunca viu nenhum bolsonarista que fica o tempo todo nas redes sociais sair em defesa dessa senhora. Ela estava lá, ela foi condenada a 17 anos de prisão, mais tempo do que a mulher do batom. Agora, por que ninguém defende essa senhora? Primeiro, porque claramente ela é uma bolsonarista. Segundo, porque essa senhora estava lá, aloprada, no meio daquela quebradeira toda, dizendo que ia defecar lá dentro. Terceiro, porque quanto mais chama atenção para essa senhora, mais eles vão chamar atenção para os verdadeiros criminosos que estiveram lá. E eles querem desviar a atenção, dizendo que não houve crimes, que ninguém cometeu crime lá. Agora, é uma senhora, é uma idosa, e ela foi condenada a 17 anos de prisão. Tá aí, vai ficar presa lá, não sei por quanto tempo, e ninguém fala nada, é como se ela não existisse. Então, essa narrativa de senhorinhas, ela caiu. Depois eles começaram a falar do tal Clezão. Aí, é o Clezão, porque ele morreu lá e morreu na Papuda e não sei o quê, é um Marte e tudo mais. Só que também não pegou. Primeiro porque ele já estava muito doente, já estava comprometido. Segundo porque eles tentaram dizer que foi o STF, que foi o Alexandre de Moraes que matou o sujeito, quando não foi. Terceiro porque, na verdade, tentar transformar um cara Marte, que foi preso em flagrante dentro do Senado, e depois nós tivemos imagens que ele estava em outros prédios também, ele foi preso dentro do Senado, mas tem imagens dele dentro da Câmara, ficou uma situação que não pegou muito bem. Eles ainda tentam trazer o Clezão como um símbolo, mas não conseguiram. Depois, eles tentaram arrumar uma mulher que tinha um monte de filhos, o Bolsonaro foi lá até Roraima ou Rondônia, peço desculpas, foi até o local, entrevistou a mulher, conversou com a mulher, pegou as crianças no colo, que justiça, olha só um monte de crianças que essa mulher tem, e levou depois essa mulher, ela ficou de joelhos, ela foi recebida lá pelo presidente, o atual presidente da Câmara, o Mota, e ela ficou de joelhos lá, né, numa invasão que os extremistas fizeram, forçando a barra de todo jeito, né, invadiram o local para que ela desse uma entrevista, quando foi pedido para que não fosse feito isso, essa mulher se implorou, pedindo clemência para o marido dela, porque ela tem filhos para cuidar e tudo mais, e o PL paga a viagem dela para Brasília, e tentaram transformar essa mulher também em um símbolo, mas não deu certo. Principalmente porque o marido dela é um fugitivo. Ele é um fugitivo da justiça. Ele não está preso. Ele está em um local onde, entre aspas, né, ninguém sabe. É claro que tem pessoas que sabem, né? E tem pessoas que estão, inclusive, escondendo esse sujeito em algum lugar. Mas o marido, preso, não está. Ele está foragido. Ele foi condenado, fugiu da justiça. Então também não colou muito bem. Agora, por que deu certo a Débora? E aqui nós temos a fala do Barroso, que é muito feliz essa fala. Olha, passou um tempo razoável, as pessoas já esqueceram, já arrefeceu os ânimos, as pessoas se cansaram também, até pelo fato do processo ter que seguir todos os trâmites. Já passou um bom tempo, muitas pessoas já foram condenadas, mas ficou essa situação. E o principal, esse é o ponto principal, Bolsonaro, ele passa a ser, então,
indiciado, agora ele é réu. Então agora é o desespero total. Então quando eles perceberam que ia pegar essa ideia de que uma pessoa estava lá apenas para pichar uma estátua com batom, eles começam a dar a entender que todo mundo que estava lá praticamente não estava cometendo crime nenhum. Essa mulher é um símbolo, por quê? Porque ela representa aquilo que eles mais querem passar para a sociedade. Quer dizer que aquelas pessoas não cometeram crime nenhum. Olha só estava pintando um batom, uma estátua. O que ela estava fazendo? Não estava fazendo nada. Ela é inocente. E aí eles sempre falam, tem que inocentar ela e todas as pessoas e tudo mais e tudo mais. Então existe uma estratégia por trás. E agora, aqueles que de certa forma estavam um pouco nebulosos ali, defendo ou não defendo, vou ou não vou, agora eles entram de cabeça. Quando a gente vê um sujeito como esse William Vac utilizando esse símbolo, né, e se voltando, fazendo falas contra o STF, a gente começa a desconfiar. Eu desconfio muito, porque a gente está vendo pessoas esse cara está na CNN, mas a gente está vendo o estado de São Paulo, todos os dias falando a respeito disso. Então eles perceberam que tinha uma pegada. Opa, peraí, agora a gente consegue tocar na população, porque é só uma mulher pichando uma estátua. Olha, é muito triste ver isso, porque o golpe final é esse que você está vendo aqui do lado. Essa informação aqui do Otávio Guedes, né? O PL já cogita a candidatura de Débora do Batom a deputada em 2026. Líder do partido na Câmara, Sócrates Cavalcante, via a cabeleireira, presa pelo 8 de janeiro como símbolo da luta por liberdade de expressão. Partido também que era apostar em filha do tal homem que morreu preso na Papuda, né? Até para que eles possam, de alguma forma, manter próximos a eles essas pessoas que foram vítimas. Porque no momento em que eles começarem a acordar, falam, opa, meu pai podia estar numa situação diferente se ele não tivesse se envolvido com esse extremismo todo. Cada pessoa que está presa lá, a história dessa pessoa poderia ser outra se não houvesse a extrema-direita no Brasil e se não houvesse bolsonarismo. Olha, eu quero saber o que você pensou a respeito desse vídeo. O que você achou das reflexões que nós fizemos? Se realmente nós conseguimos entregar algum conteúdo de qualidade para você e uma reflexão importante. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Dê o like e se inscreva no canal. Peço, por favor, se inscreva. Faça a sua inscrição no canal. A gente sempre fala para as pessoas que chegam no final dos vídeos duas informações. A primeira é a oportunidade de você estar aí no sabadão, de repente você tem um tempo mais tranquilo, tá um tempo mais livre, você pode tranquilamente entrar aí agora nesse primeiro comentário fixado e você pode entrar em contato com essa escola de negócios e eu mesmo vou explicar para você como que você vai trabalhar da sua casa, no horário que você quiser, no dia que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter esse dinheirinho a mais, R$300, R$1.000, todo mês com uma renda extra. Então entra aqui no primeiro comentário fixado, sou eu mesmo que explico tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado. E a gente está pedindo para as pessoas, estamos terminando o mês de março, eu quero pedir, por favor, para você ser membro do canal, se você quer dar um apoio ao nosso trabalho. A gente precisa de apoio, gente. Nós precisamos. Não precisasse, a gente nem pedia, tá? Para não ficar te aborrecendo. Mas a gente precisa de membros. Então, se você puder ser um membro aqui do canal, avalie essa possibilidade. Eu vou te agradecer bastante. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom final de semana, né? Dá para falar ainda. Temos o domingão pela frente, o final do sábado. Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, tem que falar salve progressistas, né? Porque é o nosso bordão. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar muito desse vídeo aqui.